pessoal, bem-vindos a mais uma edição do programa Expressão. Você que nos assiste pelo canal 15 da NET TV e também pelo YouTube. No programa de hoje, nós vamos bater um papo com a professora aposentada da Universidade Estadual de Maringá e ex-presidente da Academia de Letras de Maringá, Janete Monteiro Knopp. E também vamos conversar com um dos mais jovens escritores maringaense, Vinícius Hernandes Frades. Sejam bem-vindos e muito obrigada pela colaboração, viu? Eu que agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Obrigada. Muito obrigado, agradeço pelo convite. Eu que agradeço. Bom, ano eleitoral, fim de expectativas frustradas e começo de novas esperanças. E a tecla que todo ano a população brasileira aperta é da educação. E o Vinícius é um dos grandes exemplos que ainda dá sim para acreditar em uma educação melhor no nosso país. Bem-vindo novamente, Vinícius. Vinícius, os jovens da sua idade normalmente se interessam por outras coisas. Já no seu caso, a literatura. Conta pra gente, desde quando surgiu esta paixão pela literatura a ponto de aos 16 anos você já ter escrito um livro? Então, a minha mãe, ela sempre gostou bastante de literatura, ela se formou em letras e ela dá aula. E desde pequeno, desde quando era mais novo, ela dava coisas para mim ler, livro, gibi, tudo. Ela me deu Harry Potter para ler até com 8 anos de idade, então ela sempre me influenciou bastante nessa parte de influenciar a leitura e etc. Sim. E um detalhe bastante interessante, que a história do seu livro gira em torno de um contexto da Idade Média, né? Você se inspirou em algum escritor desse segmento? Houve alguma influência? Então, sim, eu tive uma influência de todos os livros que eu já tinha lido até então, mas especialmente de um livro chamado Rangers, que é de uma série de livros que foi especialmente o que me deu mais inspiração para escrever sobre o assunto. Muito bem, Vinícius. Já voltamos a falar sobre o seu livro, ok? Janete, dizem que os nossos primeiros professores são os nossos pais. São eles que nos ensinam a primeira forma de educação, a doméstica. Janete, conta pra gente. O que a levou a cursar letras? A princípio, sempre quis ser uma professora? Eu me encantei muito com essa possibilidade de ser professora e eu tive a oportunidade de conviver com um amigo que futuramente se tornou meu companheiro na Academia de Letras, Antônio Augusto de Assis. Nossa. Então, foi sempre para mim um professor maravilhoso, que me estimulou muito. E bem jovem também, com 16 anos, eu já comecei a participar de uma antologia de trovas e sempre eu senti uma responsabilidade muito grande de não escrever bobagem, de não falar bobagem, porque ele me apresentou os grandes escritores da época, especialmente trovadores. Então eu precisava dar conta do recado para não deixá-lo mal. Sim. E no seu livro Tecelã de Texto é exposto sua trajetória, desde experiências com estudos até com o trabalho. De onde surgiu esta ideia? Já era um desejo antigo seu formar essa obra? Nos conte um pouco sobre ela. Olha, foram vários fatores. Um deles, talvez o mais importante, é que quando eu entrei na Academia de Letras, eu havia participado já de várias coletâneas, mas eu não tinha um livro meu, um livro solo. E eu precisava, então, escrever para justificar, de certa forma, a minha presença na academia. E exatamente quando eu me aposentei, em 2002, eu procurei encontrar tempo para juntar essas memórias. Eu fiz inicialmente um esquema, depois eu fui ampliando esses esquemas, procurei fazer com que os capítulos fossem bem fáceis de serem reconhecidos, dando títulos assim bastante sugestivos, para que as pessoas, muitas das quais eu homenageei, pudessem escolher que capítulos achariam interessantes de ler. E para mim foi assim uma alegria muito grande, porque eu pude fazer isso, de recuperar toda a minha história, homenagear as pessoas que foram importantes, né, na trajetória. E isso me deu uma felicidade muito grande. Sim. Um fato bastante curioso é que em vários depoimentos a senhora afirma não se considerar uma escritora. Por quê? Olha, como eu falo, são vivências de uma professora de língua portuguesa. Eu trabalhei com textos a minha vida inteira, sempre. Desde muito jovem, né,
no ensino secundário e depois na faculdade e tudo mais. Então, eu sempre fui essa pessoa que tecia texto, que emprestava minhas agulhas para arrumar os textos também das outras pessoas. Então, eu acho assim, que eu convivi com textos a vida inteira. Mas para eu me considerar uma escritora de verdade, eu acho que eu devia ter feito bem mais. Bom, aqui no Brasil, por volta de 1950, com o poeta José de Guilherme de Araújo Jorge, com o grande escritor e historiador Eno Teodoro, surgiram as trovas. Mas mesmo assim, muitas pessoas ainda não sabem nada sobre elas. Vinícius, afinal, o que são trovas? Trova é uma espécie de poema, é um ramo da poesia. Ela seria então uma quadra, um conjunto de 4 versos, no qual nesses versos rimam o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto. E cada um desses versos tem que ter 7 sílabas poéticas, ou 7 sons, porque as sílabas são contadas conforme a gente fala, conforme o som da fala. E é isso. Ah, sim. E aqui em Maringá tem um movimento dos trovadores, né? Mas o que é este movimento? Qual o objetivo e quem pode participar da União Maringaense de Trovadores? Então, o objetivo do nosso movimento é difundir a trova, fazer com que ela seja cada vez mais conhecida, né, pelas pessoas. E para se tornar um membro da UBT é só ter vontade, querer participar das reuniões e com o tempo pode participar, se tornar um membro efetivo. Ah, sim. Bom, outro movimento também bastante importante é a Academia de Letras, é um dos mais conhecidos aqui na nossa cidade. E a sua chegada aqui em Maringá aconteceu em 1998 e já tem como herança os 20 anos de atuação. Janete, em setembro do ano passado, a Academia recebeu uma homenagem com o brasão do município em razão dos 20 anos da instituição, no mesmo ano que a senhora encerrou a sua gestão. Hoje, após ter durante 3 anos sido presidente da entidade, qual é o balanço que a senhora faz da sua gestão? Só revisando um pouquinho, eu cheguei em Maringá em 1973 e estive presente na fundação da academia, que ocorreu em setembro de 1997. Então, a academia fez 20 anos, né, nessa oportunidade. E essa homenagem que a Câmara nos fez nos deixou muito felizes, que é o reconhecimento do nosso trabalho, da nossa postura gostosa de viver literatura, de nos apaixonarmos pela cultura, de nos envolvermos com os movimentos culturais da cidade. Então, foi uma proposta do vereador Univaldo Barres, né, que nos deixou realmente muito felizes pelo reconhecimento do Legislativo do nosso trabalho. Então, nós ganhamos um certificado de mérito comunitário na Semana da Pátria, que coincidia com os nossos 20 anos. Já estamos quase de maioridade. Né? Em setembro faremos 21 anos. Ah, sim. Bom, desde o começo do programa nós estamos falando em cultura, literatura e tudo isso tem a ver com a educação, né? Falando em educação, em um ranking que mede a qualidade de educação e de ensino em 36 países, o Brasil está em quase penúltimo lugar. É um número bem alarmante, né? E mesmo assim, no último ano, o governo fez um corte de cerca de 4,3 bilhões de reais no orçamento do ensino do Brasil. Na opinião da senhora, que muitos anos foi professora da Universidade de Maringá, Universidade Estadual de Maringá, qual que é o principal obstáculo no ensino do Brasil atualmente? Eu gosto tanto de falar sobre isso, porque realmente eu trabalhei na universidade com uma disciplina chamada Linguística Textual, em que eu me propunha a ser formadora de professores. Então, essa questão me apaixona muito e me preocupa muito. Nós temos realmente, até a época que você aí está mencionando, um orçamento bastante plausível para a educação. Se essas verbas fossem realmente bem empregadas, com certeza teríamos deslanchado como outros países. Então, sai essa verba de algum lugar, mas ela não chega naquele lugar onde deveria chegar. Infelizmente, todos nós sabemos que as coisas acontecem muito nesse sentido. E uma das aplicações muito boas
para essas verbas teria que ser numa formação de professores, sempre, uma formação continuada, porque a gente sabe que muitos professores, eles estão chegando ao ponto que chegam influenciados por um ciclo básico que aconteceu lá para o ano de 86, 87, em que alguns professores iam para as capitais estudar, propor mudanças, voltavam, eram multiplicadores nas suas cidades, mas eles não tinham uma fundamentação teórica adequada para fazer isso. Então, os professores que temos hoje, uma boa parte, são resultado ainda desse ciclo básico, que era apenas uma tentativa, que era uma experiência. Então, nós realmente precisaríamos formar melhor os nossos professores, para que eles estivessem mais preparados. E, além do mais, investir em disciplinas que fossem realmente fundamentais. Quais seriam elas? Olha, essas básicas que nós conhecemos, né? Português, matemática, ciências, depois física, química, história, geografia, filosofia, são disciplinas que realmente vão formar o cidadão. Mas o professor, ele vai ter que estar preocupado com tantas outras coisas, inclusive o que você falou no começo, que a educação vem de casa, da família. A escola fica tentando ocupar esse lugar da família e fazendo tantos círculos. O professor de primeira a quarta série, ele precisa trabalhar com alunos com uma série de deficiências e ele precisaria ter uma preparação muito maior para isso. Ele faz o que ele pode, a gente reconhece isso, mas às vezes as turmas são muito numerosas e ele não consegue dar conta de cumprir adequadamente seu papel. Eu não estou absolutamente dizendo que o nosso professor é ruim. Eu estou dizendo que precisaria haver uma preocupação para empregar essas verbas destinadas à educação para uma melhor preparação para o professor e um melhor apoio a esse professor continuadamente. Sim. Bom, para finalizar, nós gostaríamos, se possível, ouvir uma das suas trovas preferidas. Tem uma que eu escrevi que eu acho que é muito boa. Quando paro para pensar no que causou tal mudança, sequer consigo encontrar a lembrança da lembrança. Muito bem, Vinícius. Bom, o programa já está chegando ao final. Quero agradecer imensamente pela participação de vocês dois. Obrigada, Janete. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui, conhecer você, conhecer a faculdade. Boa sorte. Muito obrigada. E obrigada a você também, Vinícius. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer conhecer um pouco da história de vocês, ok? Muito obrigada. E a você que nos assiste, muito obrigada também. Nos vemos em breve, hein? Até o próximo programa. Tchau!